nós vamos estudar achuras, de acordo com a NBR 12298. Vamos verificar como é que eu pego um produto e eu quero representar um detalhe e eu preciso cortar esse produto. Esse cortar significa retirar uma parte dele, que eu fiz agora aqui, e então eu tenho um corte, e esse corte eu preciso representar tecnicamente através de uma linguagem, de forma que o leitor interprete precisamente o que é que eu estou querendo dizer com aquela representação gráfica ali registrada. Então vamos construir o nosso mapa mental de achuras em desenho técnico com base da NBR 298. Então essa será a nossa base de estudo das achuras. Já vamos de início no nosso mapa mental definir qual é o objetivo dessa. Qual o objetivo desta NBR? Né? Então, é representar áreas de corte. Então, esse é o objetivo. Né? Vamos fazer um esboço aqui para mostrarmos um exemplo, então, de área de corte. Né? Então, se tivéssemos feito essa área de corte, ela seria aqui então, né? Desta forma aí. Então esse é o objetivo, representar essas áreas de corte que demonstramos aqui no nosso esboço. Tá? Vamos ver também agora os documentos, né, documentos complementares que precisa para o estudo dessa norma. Tá? Quais são os documentos complementares? Então, o que é necessário para estudar essa norma é a NBR 8403, que trata sobre as linhas, que já foi objeto de uma nossa videoaula também. Né? É isso aí. Então, recordando um pouco os tipos de linhas, né? Tem a que nós chamávamos contínua larga. Né? Então, uma linha mais grossa que faz os contornos dos objetos que queremos representar. A contínua estreita. Né? Seria algo nesse... É um pouco ruim de representar, mas dá para ver a diferença entre uma e outra, né? Seria a outra norma tracejada. A tracejada estreita, né? Estreita. São as chamadas linhas invisíveis, representamos assim, né? Tem uma outra que nós chamamos também de traço ponto, traço longo ponto, e assim sucessivamente, né? As linhas de centro, por exemplo, né? Então aqui só, e tem outros tipos aí, só fizemos uma breve retrospectiva, né? Do que já estudamos quando elaboramos um mapa mental a respeito das linhas, né? Agora vamos ver o que é uma definição para achuras, né? Então vamos botar aqui definição.
para achuras. Então, o que seria essas achuras que nós estamos representando agora aqui? Então, são linhas, né? Linhas em cima das figuras, essas linhas aqui que estamos colocando, né? Que podem representar tipos de materiais também. Vamos ver alguns exemplos depois, né? Em áreas de corte. Né? Então, essa simbologia aqui tem um significado, além de representar que o material está sofreu um corte, também representa e nos indica que tipo de material é feito esse produto aí. Bom, agora vamos partir então para as representações. Representações, né? Como é que ela se dá? Como é que se dá essas representações? Essas achuras, elas se dão representadas, né? Por nós chamamos de linha contínua estreita, tipo B. É uma linha contínua estreita. Né? Então vamos demonstrar aqui para o nosso estudo, né? Como é que se dá essa questão. Se nós temos essa peça aqui e nós realizamos um corte nela, né? Então, ao olharmos dessa forma, né, estamos enxergando esse corte aqui, e agora, se nós quiséssemos representar as nossas achuras, nós podemos ver então aqui pelas linhas que estão representadas, linha contínua estreita, né, demonstrando o corte do nosso produto. Né? Então nós indicamos ao leitor que representando assim, esse produto foi cortado num determinado plano de corte. Bom, agora vamos ver como é que fica essa linha representada, né? Ela é inclinada, né? 45 graus em relação ao eixo de simetria. Ao eixo de simetria. Né? Então vamos colocar aqui, representando, né? Como é que seria? Vamos fazer um desenho simples. Um desenho simples. Uma linha de centro, traço longo, ponto. Tá? E em relação a ela, teríamos aqui, então, vamos colocar a representação do corte. Essa linha de corte, ela tem que estar, olha só, 45 graus, né, em relação ao eixo de simetria. É o nosso caso que estamos representando aqui. Tá? Então tá aí outro aspecto, né? Então, uma linha contínua estreita, que é o que nós representamos aqui, e tem que estar inclinada a 45 graus em relação ao eixo de simetria do teu produto. Né? Então, são as características da representação das nossas achuras. Né? Outro detalhe é que ela esteja também sempre na mesma direção. Né? Vamos ver como é que é isto. Vamos representar aqui um produto simples, um desenho de esboço. Né? Desenho de esboço. Um produto lá que cortamos ao meio, que aqui tem um furo. Né? Então, se tem um furo,
traço longo, ponto, para representar a linha de centro. Né? E agora, como é que ficaria, já cortamos e tem uma descontinuidade aqui, né? Que é o nosso furo. Nós vamos representar assim, ó, 45 graus, né? E lá do outro lado permanece 45 graus, nós não mudamos, né? Então, vamos só ressaltar aqui, tá aí 45 graus na mesma direção. Tá? Agora vamos para um próximo aspecto. É um componente diferente, muda-se a direção. Muda-se a direção. Agora dá um esboço aqui um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas dá para representar. Dá para fazer a representação. E aqui tem um outro encaixe, né? Dá para fazer essa representação também. Então, como é que ficaríamos aqui? E os dois produtos foram cortados, né? Temos a nossa... Então, temos que fazer aqui, ó, representar a 45 graus. Nosso esboço aqui. E o seguinte, nós vamos... O nosso 45 graus, só vamos inverter. Né? Então, olha só, aqui tem o nosso 45 graus, né? E se nós pegássemos essa continuidade aqui, né? Aqui, ó, também o nosso 45 graus. Né? Então, só muda a direção ali do nosso trabalho, do nosso risco de que representa a linha contínua estreita tipo B para nossa achura. Bom, outro detalhe é o chamado áreas grandes, né? Vamos escrever aqui, áreas grandes. Como é que eu faço para achurar áreas grandes? Áreas grandes. Vamos fazer um esboço novamente do nosso produto. Vou imaginar aqui um detalhe. Então, nós tivemos que fazer um corte para mostrar um detalhe nesse produto e ele é uma área muito grande. Então, a gente opta por achurar só as bordas, como eu estou demonstrando aqui. Né? Só opta por essa situação aí, não tem problema nenhum, né? Aqui poderíamos colocar uma linha de centro, traço longo ponto, dessa forma, né? E também aproveitando, é o espaçamento mínimo, né? Que o pessoal recomenda, né? O espaçamento mínimo entre uma linha e outra de 0,7 milímetros. Né? Outro detalhe importante a ser colocado. Agora, se nós tivéssemos que inserir uma cota, então cotar na achura, como é que faz isso? Então eu tenho que fazer... Como é que eu faço o cotar na achura, né? Então, se nós tivéssemos um produto aqui, assim, representado, né? E é um produto cortado e nós teríamos que inserir aqui uma cota. Como é que a gente faz isso, né? A gente pode fazer desta forma, ó.
insere, por exemplo, 30. E a hora que for fazer a achura, já que ele é cortado, nós temos que representar, nós podemos preservar onde está essa informação, né, para facilitar a leitura, né? Então é outro recurso que nós utilizamos. E agora, quando for algo com espessuras finas, né, como é que a gente faz isso? Assim, ó. Espessuras finas. Como é que você faz? Então, como se fosse uma chapa. Imagina a chapa, né? Se ela é fina, fica difícil fazer a achura, né? Então nós podemos preencher toda ela, né? Fica preenchida toda ela, essa forma de representação técnica que se aceita. Agora, se nós quisermos ainda representar tipos de materiais, eu posso utilizar a achura como recurso para representar tipos de materiais. Tipos de materiais, né? Como é que seria isto? Olha só. Como é que eu represento o concreto? Então, eu estou lá representando um produto e ele é feito de concreto. Então, mais ou menos com essa representação aqui. Madeira de face. Vou apresentar uma madeira de face, né? Então, seria assim. Né? Madeira de topo. Madeira de topo, vista de cima, como se diz, né? Então, seria uma representação desta forma, né? Agora, vamos representar terra, né? Um corte na terra. Como seria? Três riscos assim, e aí uma série de riscos a 90 graus. Novamente, três riscos assim. Daí, como se fosse terra, né? Agora, se fosse tijolo. Tijolo, como é que seria? Olha só. As carreiras do tijolo. Desta forma. Aço. Como é que seria aço? Né? Linhas contínuas, estreitas, próximas uma da outra. E se fosse ferro fundido? Essa aqui é a abreviatura que se usa para ferro fundido. Como é que seria ferro fundido, né? Duas linhas estreitas próximas, um espaço maior, repete, espaço maior, repete, e assim vai. Tá aí o ferro fundido. Tem muitas outras formas aí de representação. Teríamos que praticamente ter uma aula inteira só sobre tipos de materiais, né? Então, essa foi a nossa aula referente a achuras. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal.